Olá, quero dar-lhe as boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. Com a ABC da Família você vai aprender mais acerca da família e de como Deus determinou que as coisas devem funcionar para que a sua família tenha sucesso. Neste programa vai assistir a uma mensagem dada pela Bispa Cristel Tadeu, autora de vários livros best-seller, tais como Família debaixo de Fogo, Mulher não limita Deus, Antes de casar e Casei e agora. A sua mensagem irá ajudá-lo a entender realmente qual é a vontade de Deus em relação a este tema da família. Hoje vamos aprender sobre a ordem na família. Vamos ver que, tal como existem leis nos vários países, de forma a haver organização dentro da sociedade, assim também existem leis para que haja organização na área da família. Vamos ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida e quais devem ser as prioridades na família. Agora sim, sem mais demoras, vamos então assistir a esta mensagem. Até já! E vamos agora falar sobre a família e mais especificamente sobre a ordem na família. Sabe, Deus é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de confusão. Ele sempre cria as coisas que Deus faz, é sempre muito definido. Não é assim, vamos lá ver como que vai ser. Nunca é uma confusão, não há dúvida. Está sempre tudo muito certinho, Deus sabe o que é que Ele está a fazer. Então vimos exatamente, né, o que é que Deus quer dizer. Deus é um Deus de ordem. Então, quando nós, né, antes que nós começamos a falar acerca da família, quando nós, por exemplo, vimos como que Deus criou o mundo, nós vimos várias coisas. Vimos, por exemplo, né, logo no princípio, que Deus, por exemplo, falou para a terra produzir erva verde. E depois que a erva dá sementes. E depois produz fruto. Depois ele criou os animais, ele diz a mesma coisa. Ele criou os animais no mar, as aves e todo tipo de animal. Ele sempre diz para ele se multiplicar, para ele dar fruto. O que é que Deus faz? Quando Deus cria uma coisa, ele nunca cria uma coisa só. Ele não criou um cão e depois amanhã é outra e depois é um gato e está sempre a criar gatos. Não. Ele criou um. Começou com um. Né? Ou começou com os animais, pronto, começou com 2. Então Deus, ele começa com uma coisa já está estabelecido, que isso depois vai dar fruto, isso vai andar por si mesmo. Quer dizer, há sempre hierarquias, há sempre leis, princípios que desde o princípio estão já definidos, para que tudo funcione bem. Deus, por exemplo, ele não criou o ovo, ele criou a galinha. O que é que ele criou primeiro? Ele criou primeiro a árvore. Por quê? A árvore tem uma responsabilidade de produzir fruto. Então, ele primeiro cria, né, cria aquele que é o responsável, que é a hierarquia nesta área. Né? Então, quando nós olhamos para as árvores, é isso. Quem está responsável pelo fruto é a árvore. Se não há frutos, então o que é que a árvore não está a produzir? Alguma coisa aqui com esta árvore não está bem. Então, quando nós falamos acerca da família, é do mesmo jeito. Deus não criou a família de qualquer jeito. Ele não pensou, eu vou criar um homem. E depois, algum tempo depois, parece que o homem está sozinho. Vou criar uma mulher. E depois, algum tempo, como que então vai ser? Quem que vai mandar? Temos que pensar em algumas hierarquias. Como é que nós vamos fazer isso? Não. Deus pensou isto já antes. Já estava tudo muito bem definido. Não tinha dúvidas. Ele provavelmente, né, é o meu pensamento, né, que ele primeiro criou Adão para Adão se sentir sozinho. Para que ele sentiu esta necessidade, que ele precisava de alguém para estar ao lado dele, para ele não estar sozinho, para não tomar como garantia, né? Garantido, qual é? Garantido, pronto. Que, pronto, a mulher está lá, sempre estava lá. Não, quando Deus o criou, ele primeiro estava sozinho.
Ele sentiu essa necessidade, para depois ele também podia ser grato àquela pessoa, essa mulher que Deus deu a ela. Entretanto, Deus criou primeiro o homem para quê? Porque Deus já estava a pensar na hierarquia. A hierarquia dentro da família, em primeiro lugar, está o homem. É por causa disso que Deus criou primeiro o homem, porque ele é o responsável pela família. Deus não começou com o bebê, ele não começou com a mulher, ele começou com o homem. Não que a mulher não tem valor, não que a criança, o bebê não tem valor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as hierarquias, que na verdade quer dizer com a responsabilidade. Quem é responsável? Quem é responsável diante de Deus? Então Deus começou, quando Ele criou o homem, né? Ele começou com a hierarquia. Então, vemos assim como que Deus então criou tudo. Ele começou com o homem, porque o homem é o responsável pela sua família. E nós até, pronto, vemos no Gênesis 2, por exemplo, que Deus criou o homem, entretanto depois falou que não é bom que o homem esteja só, fale-lhe um adjutor que esteja como diante dele. Deus não fez um escravo, Deus não fez, senhor da limpeza, Ele não fez uma cozinheira, não, Ele fez alguém que estava como ao lado dele, que estava para ajudar, para estar com ele. Entretanto, o homem estava sozinho, então o que é que Deus fez? Deus fez cair um grande sono sobre Adão e tomou uma de suas costelas. Então, desta costela, Deus formou a mulher. Então, né, a mulher foi criada do homem. Então, vemos aqui as hierarquias que Deus, como que Deus faz as coisas. Nada é por acaso. Nada assim, foi por acaso que Deus... Não, é tudo pensado, tudo tem hierarquias para que as coisas funcionem bem. Para que nós entendamos, não é por acaso, é assim porque tem um propósito. E se nós queremos construir a nossa família, o nosso casamento da melhor maneira, nós temos que entender estes princípios e fazer as coisas à maneira de Deus. Entretanto, quando então vemos as hierarquias, vamos saltar assim para Efésios 5. E Efésios 5, nós temos o apóstolo Paulo que fala sobre as hierarquias na família. E é muito importante, interessante ver isso também. E vemos isso em Efésios 5, versículo 22, fala assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O que é que nós vemos aqui? Deus diz aqui assim, que a mulher, ela tem que se sujeitar ao marido como que ela está a fazer ao Senhor. É como que Deus instituiu. A mulher que entende que ela tem que se submeter ao marido, não porque o marido tem mais valor, não porque ele sabe mais coisas, mas ela faz isso porque ela sabe. Quando eu me submeto ao meu marido, então eu estou a fazer as coisas à maneira de Deus, porque Deus colocou essas hierarquias. E depois, logo a seguir diz, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita... Espera lá. Pronto, isso é depois. Então, o que é que nós vemos aqui? Ele compara o marido dentro do contexto familiar como a cabeça da mulher. Não é no sentido, na cabeça ele é que pensa, ele sabe as coisas e ela não sabe pensar. Não tem nada a ver com isso. Ele compara isso com Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. E Jesus ama a igreja. E Jesus ama todas as pessoas. Ele até deu a sua vida para a igreja. Então, ele respeita todas as pessoas da igreja. Faz a parte, é o seu corpo. Temos que entender que um casamento não são peças separadas. A mulher está aqui, o homem está assim, temos aqui um filho, temos aqui um outro filho. Não. Para diante de Deus é uma coisa só. Como que a igreja é uma coisa só, e nós muitas vezes também dizemos o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça, né? Então, numa família também é uma unidade. É uma unidade muito forte, que tem uma hierarquia, que o marido é que manda, ele é com a cabeça, quer dizer que ele tem que pensar no bem da família toda.
Ele não pode ir num lado com a cabeça e deixar lá o corpo. Ele tem que pensar no bem da família toda. Porque nós também fazemos isso. Nós podemos ter coisas na nossa cabeça, mas se eu ponho o meu pau, a minha mão no fogo, quer dizer, eu vou-me queimar. Então, por que eu não tomo conta da minha mão? Por que eu digo à minha mão, faz isso? Né? Porque isto é parte de mim. Se a minha mão sofre, eu sofro. Somos todas um. Então, o marido, sendo a cabeça da família, ele tem que tomar conta da família. E depois também vemos assim, por exemplo, assim, no versículo 25, depois diz isso. Diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes os homens, né, quando ouvem esta lição, às vezes dizem, estás a ver, eu que manda. E às vezes eles não entendem. E o Paulo compara assim o casamento, né, à igreja de Jesus. E ele diz assim, da mesma maneira, os maridos têm que amar as suas mulheres igualzinha como Jesus amou a igreja, de tal maneira que ele se entregou por ela. Deus nos amou, Jesus nos amou, Jesus morreu para nos salvar. Ele nos amou de tal maneira que ele foi à cruz, tomou o preço, pagou o preço para nos salvar. Ele nos amou de tal maneira que ele fez esse sacrifício. Então, num conceito familiar, é isso. O marido que é a cabeça, ele tem que pensar como Jesus é a cabeça da igreja e deu a sua vida para salvar a igreja, salvar o seu corpo. Assim, o marido, sendo a cabeça da sua família, também tem que ser capaz, se é preciso, dar a sua vida pela sua família. Amar a sua família. Não pensar em si, mas pensar na família toda. Então, na verdade, é uma coisa muito séria. E não é esta coisa, olha, eu que manda, tenho aqui uma mulher, ela faz isto, ela faz isso, e os meus filhos, pronto, também andam por aí, a minha mulher toma conta. Não, é a responsabilidade do marido. Entretanto, em primeiro lugar, claro. Entretanto, depois também diz assim, diz no versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Jesus toma conta de nós. Ele quer que vai bem com nós. Então, o que é que ele faz? Ele nos alimenta, ele sustenta, ele nos protege, ele está ao nosso lado. Este é o papel do marido na família. Ele tem que amar a sua família como é que ele está a amar ele mesmo. Tendo isso, que ele tem que tomar conta, que eles têm que comer, eles têm as necessidades supridas. Como que diz aqui, né? Alimenta e sustenta. Ele é o responsável. Então, depois, também, dizemos mais no final, diz no versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencia o marido. Então, quando nós vimos esta prioridade, aqui é comparada com a igreja, onde Cristo é a cabeça e a igreja é com o corpo de Cristo, é comparada com a família. E na família, o marido é que manda, então o corpo, né, a família, a mulher, os filhos, tudo, faz parte dele. Eles são uma unidade e ele tem que tomar conta. Então, ele está em este primeiro lugar, quer dizer, ele é responsável. Ele é responsável. Quando Adão e Eva pecaram, quem é que Deus chamou em primeiro lugar? Ele chamou quem? O Adão. Por quê? Porque Adão era o responsável. Deus criou primeiro o Adão. Ele deu a Adão a mulher. O Adão era o responsável. Então, quando pecaram, Deus primeiro chamou o Adão. E também, na verdade, todos os dias, todas as pessoas um dia vão aparecer diante de Deus. E temos que prestar contas. Então, quando existe uma mãe solteira, abandonada pelo marido, ou algum pai que não assuma, que não quer saber, quem Deus vai chamar? Deus vai chamar este marido que abandonou a mulher.
Vai chamar o marido que abandonou os filhos, que não tratou bem. Vai chamar este pai que não assumiu que ele era pai e foi para outro lado, quis lá saber. Deus, em primeiro lugar, vai chamar essas pessoas. Tu começaste uma família. Ai, não sei nada, eu não casei. Tu começaste uma família. Tu uniste com uma mulher, nasceu um fruto, nasceu um filho. Tu és responsável por esta família. Ai, mas eu não sei, porque fomos logo embora. Ficaste responsável, não é mesmo? Então, isto é uma coisa muito séria. E Deus, em primeiro lugar, vai chamar os homens. Vai chamar o pai da família. Porque diante de Deus, quando duas pessoas se juntam, né, é uma união. É como que diz, quando diz assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e são dois numa carne. Diante de Deus é como uma pessoa e Deus vai chamar o responsável. Então, o pai, o homem, ele é o líder, responsável, e ele tem que assumir esta responsabilidade de Deus. Não é apenas um título, eu sou a cabeça, eu é que manda. Olha, estás a mandar, mas onde é que está a tua família? Onde está o teu corpo? Está aqui uma cabeça sozinha. O que é que fizeste? Olha, estão lá alguns filhos soltos, então tu és o pai, tu não estás a tomar conta? Deus vai pedir contas a ele. Então não é só um título, é uma responsabilidade muito séria diante de Deus. Depois a seguir que nós vemos, né, e também vemos, ele com o pai, com o líder, né, no futuro vamos falando mais especificamente sobre isso, mas ele tem que guiar a sua família a servir a Deus e fazer esta união. Ele tem que liderar, ele tem que mesmo assumir. Depois, em segundo lugar na família, primeiro o marido, o pai, né, o homem. Depois, a seguir, é a mulher. Ela está em segundo lugar. Ela é a segunda responsável. Deus chamou primeiro Adão, e quando Adão tinha respondido, não é que a mulher ficou, ok, pronto, é a culpa, pronto, ele é responsável. Não, ela também tem que prestar contas pela parte dela. Então, Deus chama também a mulher. Então, ela é o segundo responsável pela família. Deus chamou a Eva depois de Adão. Então, ela tem que saber o papel dela. Ela tem que se sujeitar ao marido, submeter, como é que Deus disse. E mesmo quando a pessoa diz, mas eu não concordo, ele não está a fazer as coisas certas, ele toma decisões erradas. Quando nós sabemos, quando eu obedeço ao meu marido, então eu estou a cumprir a palavra de Deus. Não porque ele é perfeito, não porque ele tem sempre razão, não porque ele nunca se engana, nunca falha. Não tem nada a ver com isso. É porque isto é a maneira de Deus que Deus instituiu para que o casamento funcione. Como que eu já disse, Deus cria tudo com ordem para que funcione 100%. Para que toda a gente que faz parte desta família seja feliz. Para que toda se sinta, né, respeitado, sinta-se útil, sinta que faz a diferença aqui. Então, Deus colocou isso, mas nós temos que fazer a maneira de Deus. Então, a maneira de Deus tem a ver com esta hierarquia, tem a ver com esta ordem. É por isso que as árvores dão fruto, porque ele segue o método de Deus. É por isso que isso funciona. Agora, o ser humano é diferente porque nós temos um livre-árbitro e às vezes nós não queremos fazer as coisas como que Deus disse que devíamos ter feito. Então, criamos esses problemas todos, estas confusões todas. Mas isto não é o plano de Deus. E porque nós queremos uma família que funciona, onde todos os elementos da família sejam felizes, temos que fazer isto à maneira de Deus. Então, a mulher, ela tem que saber, tem que me submeter ao meu marido. Isto não quer dizer que ela não dá a sua opinião. Isso quer dizer que, pronto, quando há conflito de ideias, né, uma quer fazer isto, outra quer fazer outra, vão-se falando, mas quem toma a decisão final é o marido, porque ele é o responsável final. Então, ela também tem que falar, tem que dizer as coisas, né, para que então o marido também pode tomar a decisão como deve ser, porque o marido e a mulher são diferentes, têm outras maneiras de ver as coisas, então tem que se ouvir para entender, para tomar a melhor decisão possível pela sua família. Então, muito importante isso. Depois também vemos os lugares dos filhos. Primeiro o marido, depois a mulher, depois então os filhos. Em primeiro lugar, os filhos são fruto. Eles não são superiores aos pais. Eles não são aqui os deusinhos lá em casa que mandam tudo, não. Enquanto que eles estão lá em casa, né, eles são o fruto e eles têm que se sujeitar aos pais. Em Efésios 6, diz assim,
Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Um filho que entenda isso, que honra o pai, que honra a mãe. Talvez, né? De certeza, os seus pais não são perfeitos, têm falhas, fazem coisas erradas. Mas também diz assim, sede obedientes aos pais, honra os teus pais, né? Como ao Senhor. Sede obedientes no Senhor, sabendo que esta é a hierarquia que Deus colocou. E é lá dentro da família, dentro desse lar, dentro dessa família, que a criança vai aprender, vai ser liderado, vai ficar a saber qual é o seu lugar, que ele não é o centro do mundo, que existem muitas mais pessoas, que ele tem que aprender a respeitar os pais, tem que respeitar os irmãos, tem que respeitar as pessoas em comum. Sabe, a família é mesmo a base da sociedade, porque é lá na família que a criança vai aprender esses conceitos, esses valores, de respeitar as outras pessoas, de não querer as minhas coisas à minha maneira, porque eu que mando, eu sou importante. Não, todas as pessoas são importantes. Então é no lar, numa família, que uma criança aprende isso. Aprende a viver numa hierarquia, sabendo que algumas pessoas mandam, né? E também temos algumas coisas, né? Às vezes as crianças ensinamos eles têm que ter certas responsabilidades, então ele tem que fazer isso. Então eles aprendem muitas coisas. Então o que é que isso faz? Isso faz quando eles aprendem isso, quando eles têm uma família assim como deve ser, e eles aprendem isso, então quando eles depois vão começar a sua própria família, quando eles arranjam um emprego, quando eles estão lá no mundo fazendo o quê? Eles vêm com estes valores. Então, isto vai fazer o que, na verdade, Deus promete. Ele diz, vai bem, para que te vai bem e vives muito tempo sobre a terra. Não com problemas, com dificuldades, mas com bênção, onde as coisas funcionam bem. Por quê? Porque é a maneira de Deus. Então, Deus criou a família com ordem, de propósito, para que funcione para melhor para todos os membros da família, para que cada pessoa seja feliz. Não há uma pessoa que é mais importante que a outra, todas diante de Deus temos o mesmo valor. Cada pessoa diante de Deus é importante. Para Deus não há distinção de pessoas, nem do sexo. São todas iguais diante de Deus. Mas dentro do conceito da família, há uma hierarquia. Esta manda, toma a decisão final, esta faz assim, então é com a empresa. Muitas pessoas não têm dificuldade em entender que numa empresa, para que funcione, para que a empresa pode produzir alguma coisa, que existe a hierarquia, senão não vai funcionar. Vai haver uma confusão e nada vai funcionar e isto, olha, vai acabar. A mesma coisa é com a família. Existe esta hierarquia que Deus instituiu. Então, para nós termos sucesso na nossa vida, na nossa família, então temos que aplicar esta ordem, né? Esses princípios que Deus coloca. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Ordem na Família. Ouvimos coisas muito importantes. Foi Deus quem instituiu todas as autoridades e a família não foi exceção. Deus criou uma hierarquia na família para um bom funcionamento. Quando esta ordem é respeitada, tudo corre bem e todos são felizes. Com certeza deseja que tudo vá bem na sua família e que todos sejam felizes. Mas como pode tornar tudo isto realidade? Guiando a sua família no caminho de Deus, andando com Deus, seguindo a Bíblia. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher. Já vimos que temos um excelente manual que é a Bíblia, mas é um manual grande e nem sempre conhecemos na totalidade o que está escrito. Por isso mesmo, o Ministério Maná tem vários livros e CDs baseados 100% de acordo com a Bíblia, direcionados para temas específicos. No CD O Papel do Homem e o Papel da Mulher, da autoria da Bispa Cristel Tadeu, aprendemos mais sobre este tema que acabamos de ouvir. Este CD contém mensagens que o ajudarão a manter o casamento feliz, cada um fazendo o seu papel para que haja sempre harmonia no casal.
Para mais informação sobre este CD e outros materiais da Bispa Cristel Tadeu, pode consultar o site editora-Curiacos. E assim chegamos ao fim deste programa. Eu aqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.